Quais são os principais pontos ou inquietações que observamos diante da ausência desta lei específica? Essa é uma situação bem emergente que nós estamos atualmente. Por quê? Porque quando a gente não tem uma orientação legislativa e a gente se socorre, então, de normas deontológicas, né, que são aqui, no nosso caso, do Conselho Federal de Medicina, nós temos aí as alterações, que essas alterações surgem para nos auxiliar, que vão surgindo novas situações, vão surgindo questões que vão para que os conselhos regionais de medicina respondam. A partir desse anseio, o Conselho Federal passa a emitir, então, uma nova resolução, tentando aí se socorrer e tentando abarcar as situações emergentes. Mas o que acontece? A gente, então, não tem um posicionamento, uma segurança jurídica. Porque, então, a gente acaba dependendo, quando há necessidade de uma solução judicial, nós precisamos aí, então, se utilizar de ponderações, de utilização de princípios, de normas deontológicas, de orientações de declarações internacionais, e aí, então, a gente tem uma certa insegurança jurídica, porque nós temos, então, posicionamentos distintos, justamente por uma ausência de uma normativa específica que nos dê, então, aí essa orientação definida. Falávamos anteriormente que nós temos diversos projetos engavetados, aguardando aí vontade política para formalizar tudo isso que, na verdade, diariamente são tratados nos tribunais. Então, jurisprudência tem, a necessidade tem, e mais de 20 projetos, a senhora comentou, que temos aí aguardando interesses políticos, talvez éticos, não é? Sim. Para serem votados e resolver essa questão, essa lacuna jurídica que a gente encontra, né, doutora? Sem dúvida. Nós temos atualmente 23 projetos que estão todos, né, ajustados, assim, todos estão a penso, é um conglomerado, assim, de projetos, aguardando as definições, principalmente por questões éticas. Também por quê? Porque há projetos muito antigos que estão apensos a projetos mais atuais, que visam muitas vezes, por exemplo, os mais atuais, resolver algumas questões referentes à filiação, por exemplo, ou ao direito sucessório, quando a gente fala de uma reprodução com material utilizado após o falecimento das partes, ou de uma ou de ambas. Então, quando a gente tem projetos mais antigos, as técnicas, por exemplo, de reprodução humana, elas já avançaram. Então, há uma certa incompatibilidade entre o avanço da ciência e o avanço de se debruçar sobre a legislação. Então, esses projetos, como eles estão ainda apensados, há uma maior ainda dificuldade de nós conseguirmos aí, então, avançar nessa busca por uma legislação, né, que possa nos socorrer aí dessas situações de reprodução humana assistida.